Espírito de Sheila. Gotículas. Para um pouco e olha a teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, toda a vida, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Uma boa palestra a todos. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa. Para quem vem a essa casa pela primeira vez, então sinta-se abraçados pelos bons fluidos da espiritualidade amiga que nos recebe na noite de hoje. E para aqueles que se interessam em aprofundar um pouco mais no conhecimento da doutrina espírita, então essa casa oferece cursos de espiritismo para conhecer melhor o espiritismo. Então nós temos cursos para estudos, curso de estudos para quarta-feira às 18h30, também domingo às 18h30 e também terça-feira à tarde às 13h30, tá? Então os interessados, ali atrás daquele púlpito,
perdão, daquele biombo, tem 3 fichas de inscrição. Então, coloque o seu nome, o seu telefone e seja bem-vindo, e será uma grata satisfação tê-los para o próximo ano letivo. Então, vamos elevar nossos pensamentos agora para nosso Pai Maior, ao querido Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade que com tanto carinho nos recebem nessa noite, para que possamos aprender as lições que vêm do alto, que possa ser luz em nosso caminho, que facilite a jornada e as relações entre nós e os companheiros que nos ombreiam a caminhada na escola terrena. Então, para a mensagem da noite de hoje, nós temos o nosso querido irmão e amigo Adalberto Pena, trabalhador dessa casa, então, que está encarregado da mensagem da noite de hoje. Fique à vontade, Adalberto. Boa noite, irmãos, irmãs, dos dois lados da vida, encarnados e desencarnados. Que a paz do Mestre Jesus encontre guarida em nossos corações e que os bons espíritos nos auxiliem a transmitir a mensagem que preparamos para a nossa reflexão da noite. Há tempos atrás, uma jovem chinesa se casou e foi morar com o marido na casa da sogra. À época, a tradição mandava que a nora fosse obediente à sogra, que fizesse todas as vontades dela e que acatasse as suas ordens. Ainda bem que no Brasil somente cabe aos homens isso, não é só aos genros. Então fica mais tranquilo. Mas, voltando à nossa história, os primeiros dias de convivência entre a sogra, o marido e a nora foram tranquilos. Uma convivência harmoniosa, onde cada um buscava o seu espaço, com respeito, para uma convivência tranquila. Passados alguns dias, aquele início amistoso já não era mais tão amistoso assim. A sogra, uma senhora já de pouco mais de idade, exigente, com seus costumes, com as tradições, exigia cada vez mais da nora. E a nora, moça jovem, impaciente, irritadiça, já não acatava mais com tanta tranquilidade as vontades da sogra. E o tempo foi passando. Aquela situação que já era não tão boa assim, foi se agravando cada vez mais, a ponto de que a convivência entre as duas se tornava quase impossível. A senhora mais idosa exigindo cada vez mais daquela jovem que queria dar ou ceder cada vez menos. Então uma irritação completa tomou conta daquela casa, daquele lar, daquilo que poderia ser um lar, um grau de irritabilidade cada vez maior. A energia que circundava, a egrégora que se criou dentro daquele ambiente era horrível. O marido, quando chegava do trabalho à noite, ele tinha que ouvir a mãe e a esposa, ambas reclamando, cada um com a sua razão. Então aquele ambiente se tornou cada vez menos agradável. Um ambiente praticamente insuportável. Tão insuportável a ponto de que a jovem moça teve uma ideia terrível. Ela decidiu então que deveria eliminar a sogra, porque a convivência não tinha mais condições de continuar. Então ela teve um plano.
sabendo da existência de um sábio que morava não tão distante assim da casa deles, resolveu procurá-lo para pedir o auxílio dentro do que ela objetivava. Chegando ao sábio, ela discorreu do que se tratava e pediu a ele, como ele trabalhava com diversos tipos de ervas, que fizesse um veneno para que pudesse dar à sua sogra. O sábio a ouviu atentamente, olhou fixamente para ela, pediu licença e foi até o fundo da sua casa, no quintal da sua casa, colheu algumas ervas e voltou com um punhado de ervas nas mãos. E disse então para a moça: olha, eu vou te dar esse veneno, mas você não pode dar para a sua sogra de uma vez, porque senão as pessoas vão desconfiar que você que matou a sua sogra. Então você siga direitinho as minhas instruções para que você volte a ter paz. Então o que você deve fazer? A cada 2 dias você faz a comida da sua sogra, como tem que fazer, e coloca uma pitada, um pouquinho desse veneno, a cada 2 dias. Então é no almoço, no jantar, na sopa, no chá. Só que, para que ninguém desconfie de você, além de fazer a alimentação e colocar esse veneno na comida dela, você tem que tratá-la com muito carinho. Procure tratá-la como se ela fosse a pessoa mais importante da sua vida. Você precisa dar carinho, você precisa acatar as suas ordens, você precisa obedecê-la, tratar com amorosidade. Então dar muito amor, como se ela fosse de fato a pessoa mais importante da sua vida. Tratando-a dessa forma, quando chegar o fatídico dia, ninguém vai desconfiar que você a envenenou. Combinado? Combinado. Fazendo isso, você vai obter êxito na sua vida e vai ficar tranquila. A moça ficou feliz, chegou em casa já ao entardecer, já foi preparar a sopa para a sogra e, idealizando o seu plano, já começou a colocar o veneno na comida da sogra. A sogra reclamou da sopa, mas se alimentou, e ela falou: tudo bem, tratou a sogra com bastante amabilidade, com afabilidade, com bastante tranquilidade. Conforme o sábio havia lhe dito, se ela reclamar, não crie problemas, sorria para ela e fique tranquila, não responda. E trate-a com muita amorosidade. E assim se seguiram os dias. Ela foi fazendo o café da manhã, acatava as orientações da sogra, conforme ela ordenava, fazia a limpeza da casa, e no alimento ia colocando a cada 2 dias um pouquinho, dado aquela dosagem do veneno que havia recebido. E não vendo a hora de que chegasse o dia em que a sogra desencarnasse. Foram passando os dias, passando as semanas, chegando alguns meses, e ela foi notando que, à medida, com o passar do tempo, a sogra foi tratando-a com carinho também. À medida em que ela dava carinho para a sogra também tinha mudado a forma de tratá-la. O ambiente era tão bom, que é como se elas tivessem um relacionamento de mãe e filha. Estava tão agradável aquela egrégora, aquele ambiente saudável. O marido chegava à noite em casa e era bem recebido por ambas, a comida pronta na mesa, todo mundo rindo, uma contando o que a outra fez, o que elas fizeram durante o dia, que tricotaram, que fizeram um monte de coisa. Estava um ambiente maravilhoso, de tal forma que ela se deu conta de que ela continuava envenenando a sogra, mas ela já não queria mais que a sogra morresse. Aí ela falou: eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não quero mais que a minha sogra morra.
ela está me tratando tão bem, o nosso ambiente está tão gostoso, está tão maravilhoso. Aí ela parou repentinamente de dar o veneno para a sogra e foi buscar ajuda novamente no sábio. Explicou-lhe a situação e falou: o senhor precisa me ajudar, eu não quero mais que a minha sogra morra. Eu parei há 2 dias de dar o veneno para ela, mas o senhor precisa me fazer um antídoto para esse veneno. Eu quero conviver com ela durante muito tempo, é como se ela fosse a minha mãe. E eu venho dando veneno para ela há tanto tempo, e eu estou tão arrependido. O sábio olhou para ela, deu um meio sorriso, ele disse: não se preocupe, minha filha, a sua sogra não vai morrer, pelo menos não agora, mas eu venho dando veneno para ela há tanto tempo. Pois é, minha filha, mas aquela erva que eu lhe dei era uma erva medicamentosa e vitamínica, para que pudesse fortalecer um pouco mais a saúde da sua sogra. E o que de fato fez essa mudança foi o amor, foi o carinho, a amabilidade, a afabilidade que você passou a tratá-la. Foi o amor que você deu para ela, que você recebeu de volta. Então, ela não vai morrer, pelo contrário, ela tem longa vida pela frente. Aliás, leve mais um pouco das ervas e continue dando para ela, e vocês vão viver muito mais tempo. Então, meus amigos, essa história é para contar um pouco que muitas das vezes nós temos o nosso coração endurecido pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, por não sabermos tratar os diferentes. Muitas das vezes dentro das nossas casas, muitas das vezes no ambiente de trabalho, mas tudo isso só ocorre por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Se nós aproveitarmos a cada situação de antagonismo, aquelas pessoas que são diferentes de nós, para praticarmos um pouco da indulgência, da resignação, do amor, dando afeto a outrem, dando de fato a outra face, como nos sugeriu Jesus, certamente a gente teria uma convivência muito mais harmônica em nossas vidas. Então, o tema que me foi inspirado para trazer hoje para a nossa reflexão é sobre a reconciliação e o perdão. E como pano de fundo, como instrumento de pesquisa, eu busquei o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 1 é: perdoai para que Deus vos perdoe. Porque, como está na oração do Pai Nosso, que nós fazemos, a maioria de nós fazemos todos os dias, nós pedimos ao Pai que perdoe as nossas dívidas, mas à medida em que nós vamos perdoando os nossos devedores, os nossos ofensores, os nossos inimigos. Porque os nossos devedores são os nossos ofensores. E se a gente se sente ofendido, magoado, com raiva, com alguma coisa que nos é feito, é porque nós ainda temos o nosso egoísmo e orgulho muito exacerbado, à flor da pele. Então, qualquer coisinha, se alguém pede para a gente fazer alguma coisa, fala: eu não vou fazer, eu não sou teu empregado. Quando a gente poderia atender a uma solicitação, no caso citado, como era uma questão de prática, já com o tempo, ali uma rotina, era acatar a situação e procurar dar amor também àquela senhora, como ela fez de fato
depois de algum tempo, sem que nada mudasse? Nada mudou. Apenas a relação que ela tinha com a sogra, o seu sentimento é que ela teve com a sogra. E aí eu pergunto, será que nós estamos sendo honestos conosco mesmo quando pedimos: Pai, perdoa as minhas dívidas à medida que eu vou perdoando as dívidas dos meus devedores? Será que nós estamos sendo coerentes? Ou estamos sendo hipócritas como os fariseus? Estamos apenas querendo que os nossos credores perdoem as nossas dívidas? Que Deus nos perdoe por todos os nossos pecados, por todas as coisas equivocadas que a gente comete? Mas a gente não quer nem saber de perdoar os outros. Será que a gente está agindo assim como os fariseus? Ou como nos conta Mateus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, quando ele fala da parábola do credor incompassivo? Lembrando que incompassivo significa cruel, desumano, uma pessoa impiedosa. Essa parábola foi contada por Jesus, como ele sempre aproveitava as oportunidades, quando Pedro, quando ele procurou e perguntou: Mestre, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim, quando ele faz alguma coisa contra mim, quando ele me ofende? 7 vezes, mestre? Ao que o mestre, o Rabi da Galileia, lhe diz: não apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, dando uma noção de infinitude, que nós devemos perdoar todas as vezes em que somos perdoados também, e que nós somos ofendidos, devemos perdoar sempre. Então, nessa parábola do credor incompassivo, desse credor impiedoso, Jesus conta ao Pedro que ele começa da seguinte forma: porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Então existia um reino, ele tinha os seus súditos, e os súditos tinham que pagar os impostos. Aí ele chamou os impostos para fazer um acerto de contas, e foi chamando um e chamando o outro, e chamou um dos súditos que lhe devia 10 milhões de reais, para termos uma noção de grandeza. Então era uma grande soma, e ele não tinha aquele dinheiro para pagar. Aí o rei falou o seguinte: então prendam esse súdito juntamente com a sua família e os seus filhos e vendam-nos como escravos, para que ele possa pagar a dívida. O súdito então se jogou aos pés do rei e implorou clemência, piedade, misericórdia. E o rei, por ser um rei bondoso, misericordioso, concedeu o perdão da dívida àquele súdito. Aí o súdito saiu todo feliz ali do reino, do palácio, e foi para as ruas. Atravessando os portões do palácio, ele já se deparou com um outro súdito, um outro cidadão do reino, que devia para ele, só que devia algo em torno de 1.000 reais. E ele pulou no pescoço daquele súdito e falou: me pague a sua dívida. Com dificuldade, o outro diz: mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Eu preciso de um pouco mais de tempo para pagar a sua dívida. Mas ele não quis saber, impiedoso que era. Ele mandou prender aquele cidadão para que ele ficasse preso permanente até que conseguisse arrumar dinheiro para pagar. Outros súditos que estavam no local e que tinham presenciado o perdão que o rei havia concedido a ele, foram novamente ao rei e contou-lhe o que tinha acontecido. O rei então mandou chamá-lo novamente e falou: mau súdito, eu perdoei uma dívida enorme tua e tu não pôde perdoar uma dívida tão pequena para um outro súdito? Então mandou prendê-lo para que ele ficasse preso juntamente com a sua família até que houvesse condições de pagar a sua dívida. E Jesus arremata na parábola: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco
se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Isso consta no capítulo 11, no item 3, essa passagem. Então eu perguntaria, será que nós estamos sendo hipócritas, apenas pedindo perdão a Deus e Ele nos perdoa, mas nós não perdoamos os nossos ofensores, os nossos desafetos, aqueles que nos ofendem? Como é que nós estamos tratando no dia a dia? Será que estamos sendo como tratou esse súdito, esse credor incompassível, esse credor desumano? Será que nós estamos tratando da mesma forma? E o Espírito Simeão aproveita essa mesma passagem onde Pedro questiona Jesus de quantas vezes ele precisa perdoar o seu ofensor, para nos deixar um outro ensinamento, corroborando com esse que eu acabo de dizer. Ele diz o seguinte: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo, contra o meu irmão. Não preciso perdoar ninguém, porque não me senti ofendido. E se alguém me ofendeu, já está perdoado. E ele continua: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência, ou seja, que mais deve estar dentro da nossa cabeça, que mais deve bater na nossa cabeça, e mais alto falar ao coração. Então, dentro da razão e do coração, ou seja, nós devemos perdoar sempre os nossos irmãos, por ter nos ofendido, por ter nos ferido. O problema é dele. Como nos dizia Divaldo, melhor que sejamos o ofendido do que o ofensor, porque o ofendido está resgatando algum débito e o ofensor está gerando o seu débito. E ele continua: perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, sem nenhum orgulho, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça para você. Então, se a gente pede que Deus nos perdoe conforme vamos perdoando os nossos ofensores, que tenhamos coerência quando pedirmos esse perdão de Deus, que possamos perdoar, porque todos nós somos falíveis, somos perfectíveis, mas somos falhos ainda. Por isso que estamos ainda convivendo nessa terra de provas e expiações. E mais, Deus, por acaso, não nos perdoa frequentemente? Quantas bobagens, quantos erros cometemos já nesse mês de janeiro, e hoje é apenas 18 dias. E se pegarmos a nossa vida, estamos aqui com problemas, é natural, com dificuldades, às vezes problemas de saúde, financeiro, diversos tipos de dificuldades, mas estamos vivos. Deus vai julgar os nossos erros e nos perdoar à medida em que tenhamos merecimento. E Ele não conta quantos erros cometemos, Ele simplesmente nos perdoa à medida que tenhamos merecimento. Mas lembremos que o perdão deve ser concedido a todos, não apenas aos amigos. Como nos mostra Kardec no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata do tema amai os vossos inimigos. E aí traz um ensinamento, Mateus, através de Mateus, um ensinamento de Jesus, onde Jesus diz o seguinte: aprendestes o que foi dito,
Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Nos ensinamentos mosaicos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, o que estareis fazendo mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Ou seja, se nós só perdoarmos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos filhos pelos erros cometidos, qual é o mérito que nós temos em relação àqueles criminosos de fato? Eles também amam seus filhos? Os nazistas que cometeram aquela atrocidade toda amavam seus filhos. Os assassinos amam seus filhos. Se nós só amarmos os nossos irmãos, a minha esposa, qual é o mérito que eu vou ter? Se eu não perdoar aquele que me quer mal, que me ofende, qual é o mérito que eu tenho diante do Evangelho de Jesus? O que é que nos diferencia de um fariseu? E a dívida deve ser paga ao credor. Se eu pedir um dinheiro emprestado ao Dionei, a minha dívida é com o Dionei. Não adianta eu pagar para o Laércio e o Laércio falou: não, você pagou para mim, a dívida está aqui, tudo bem. E ele falou: não, tu deve para mim. Eu não quero aqui cometer nenhum impropério e criticar nenhuma religião. Mas em algumas situações as pessoas cometem todo tipo de atrocidade e vão em alguns templos e dizem, relatam o que cometeram, os seus pecados. E algumas pessoas falam: então você reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, está tudo certo. Como é que alguém tem o poder de quitar a dívida do outro, sem que o outro receba aquilo pelo qual ele é credor? Jesus perdoava a dívida dos outros quando concedia os milagres e dizia: os seus pecados, você está perdoado dos seus pecados. Porque Jesus tinha uma procuração de Deus. Ele lia o coração, ele enxergava o coração das pessoas, da sua bondade, do seu arrependimento, e perdoava e concedia o perdão àqueles. Mas uma outra pessoa, se tu deve, você vai pagar, você precisa pagar. Por isso o tema que nós escolhemos para a nossa reflexão de hoje, da reconciliação e do perdão. Porque se não perdoarmos, não tem como nos reconciliarmos com os nossos inimigos, com os nossos ofensores. Por isso Jesus nos ensina, de novo citando o Evangelho de Mateus, capítulo 5, que está no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele nos diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então pague a sua dívida enquanto está a caminho com o seu irmão, enquanto anda com ele sobre a terra. Se você tem um ofensor, alguém te ofendeu, perdoe. Se você ofendeu alguém, peça perdão.
Se ele não te perdoar, o problema já não é mais teu, mas é um pedido de perdão legítimo, um pedido de perdão do coração, de arrependimento verdadeiro. Lembram-se da parábola que acabamos de falar agora do credor incompassivo, aquele impiedoso, desumano? O que Jesus complementou? Se você não perdoar o seu ofensor, o seu devedor, como eu estou te perdoando, Deus, que está no céu, vai te manter preso. Quando fala que você vai ficar preso à terra até que pague o último centil. Se você estiver devendo, você vai pagar vai ficar preso até que pague a última dívida, a sua dívida por inteiro. No item 6 ele complementa, Kardec: na prática do perdão não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Prestem atenção. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Vocês têm ciência do que significa isso? Significa dizer que os nossos inimigos, aqueles que nós não perdoamos, ou que nós cometemos o erro e não pedimos perdão, aquele com os quais nós não nos reconciliamos, ao desencarnarem, eles continuam como nossos inimigos e não estarão mais presos à carne para que haja barreiras, para que possa impedi-los de cometer todo tipo de mazelas sobre nós ou conosco. Eles estarão livres, sendo nossos obsessores diretos ou obsidiando algum ente querido para que sejamos afetados. Lembremos do caso citado por Divaldo Franco no seu filme O Mensageiro da Paz, onde ele cita que tinha um obsessor que o perseguia por mais de 400 anos. Divaldo Franco, com toda a sua vibração elevada, tinha um obsessor que o perseguia por mais de 400 anos. Não é citado exatamente o motivo, mas alguma coisa que aconteceu no passado fez com que o espírito de Divaldo, à época, fizesse com que aquele espírito obsessor cometesse um suicídio. Então ele perseguiu o Divaldo durante 400 anos. E só conseguiu perdoar o Divaldo quando, nessa encarnação, foi colocado aos portões da casa Mansão do Caminho, da Fundação Mansão do Caminho, fundada por Divaldo, um espírito, uma criança recém-nascida ali, jogada, largada, e ele pegou aquele bebê e se comprometeu a cuidar dele, como fez com mais de 500 crianças, adotando-a como se sua filha fosse. Então apareceu aquele espírito e questionou Divaldo: tu vai cuidar desse espírito como se fosse teu filho, como se fosse a tua filha? Sim, vou fazer isso. E aí ele então disse: se você fizer isso, eu não vou mais te perseguir, eu vou perdoar pelo mal que você cometeu comigo há tempos atrás, porque esse espírito teria sido a minha mãe em épocas passadas. E se você tratar a minha mãe de forma amorosa, eu te perdoo. E assim ele se livrou, vendo depois que Divaldo tinha tratado aquele espírito com toda a amorosidade que lhe era característica, ele perdoou Divaldo. Então o espírito acompanhou Divaldo, obsidiando, que praticamente quase que o leva ao suicídio também, como citado no livro, no filme. Conseguiu o perdão depois de 400 anos, que ficou obsidiando ele por todo esse tempo. Há um livro
psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz, que se chama E a Vida Continua. Existe o filme também, que é muito bom, que ele mostra todo o emaranhado que é a nossa vida, as relações como elas estão intrinsecamente ligadas, e inclusive no pós-morte e no planejamento reencarnatório, como é que as coisas se encaixam. O livro, obviamente, é muito mais profundo, mas assistindo o filme já dá para ter uma boa noção. Então é importante a gente ver como é importante na nossa vida a reconciliação com os nossos ofensores. E quando o mal que nós fazemos, ele nos acompanha e nos acompanhará durante muito tempo, até que em algum momento a gente tenha novamente a oportunidade de encarnar numa mesma época com aquele espírito que foi nosso ofensor, ou vice-versa, e de alguma forma a gente consegue se reconciliar. Nós sabemos que a maioria das famílias, elas são formadas por espíritos afins, por espíritos que já existem, existe uma convivência, existem afinidades. Mas muitas vezes, pela misericórdia divina, não por castigo, mas pela misericórdia divina, na família vem alguém com um problema. Com um problema no seguinte sentido: essa pessoa pode ter sido inimigo de algum membro da família. Então nós podemos encarnar numa família completamente harmônica e nós sermos o desarmonioso, nós sermos o inimigo, para aprendermos uma convivência harmoniosa, para aprendermos muitas das vezes o perdão, para perdoarmos e para sermos perdoados por aqueles que nós ofendemos no passado, para podermos nos reconciliar com eles. Mas quantas famílias hoje têm problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre os filhos com os pais, entre os pais com os filhos, que não se dão, que não se suportam, e por não terem a compreensão dessa doutrina maravilhosa, não sabem como lidar com isso. Quantos irmãos vivem brigando dentro de casa que não se dão? Quantas famílias desajustadas? Quantas esposas em dissensões com os maridos e vice-versa? Quantas traições? Quantas dificuldades de harmonização familiar? Quantas dificuldades de relacionamentos com o chefe no trabalho, com o colega do trabalho, com o coleguinha da escola, com o colega do colégio ou da faculdade, entre cunhados, parentes, entre amigos, entre genro e nora, entre sócios. Quantas dificuldades nós convivemos pela incompreensão, motivados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por não aceitarmos os diferentes, por não termos a indulgência que a gente fala, por não perdoarmos aquele que nos ofende. Como seria mais agradável e harmonioso uma vida plena de felicidade se aceitássemos o nosso próximo como ele é, se amássemos o nosso próximo como gostaríamos que ele nos amasse, se amássemos o nosso próximo como Jesus nos amou e ama. Como seria mais harmonioso? Mas enquanto não temos condições de fazer isso plenamente, a gente precisa ir perdoando aquele que nos ofende, para buscarmos
a reconciliação. Que nós possamos ser mais misericordiosos, que significa termos mais compaixão, piedade, bondade, especialmente com aqueles que mais necessitam do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso acolhimento, do nosso auxílio, da nossa caridade, de maneira geral. Mas não apenas os nossos amigos, não? Porque senão nós seríamos hipócritas. Mas fazer isso também com aqueles que nos criticam. Porque muitas das vezes aqueles que nos criticam é uma bênção divina para nos alertar sobre alguma coisa equivocada que nós estamos fazendo. Mas dentro da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, a gente não para ouvi-los. A gente prefere se manter dentro da nossa vaidade. Lembrando que Jesus nos ensinou: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Portanto, meus irmãos, que tenhamos mais compaixão e misericórdia em nosso coração, para que possamos perdoar e reconciliar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, mas também, e talvez principalmente, com os nossos inimigos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Adalberto, pela mensagem esclarecedora acerca do amor ao próximo. Então vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus. Gratidão é o sentimento que invade o nosso ser. Gratidão por estarmos compartilhando esse tempo e esse local. Local onde recebemos a mensagem esclarecedora acerca das coisas da vida e dos fluidos que nos enchem de energia, como essas pétalas de luz que caem sobre nós nesse momento. Nos enche de boa vontade, de alegria, de energias, alegria de viver, que com certeza facilitarão nossos passos na divina escola terrena. Nós agradecemos o querido e bondoso Rabi de Nazaré pelas bênçãos recebidas na noite de hoje. E com a sua permissão, nós encerramos o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja.